Shalom, queridos! Hoje é dia 6 de outubro do ano de 2024 e no calendário judaico estamos no dia 4 de Tishrei do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá para os Bnei Noach. E a nossa missão é juntos estudarmos a porção da Torá semanal e no final trazermos algumas aplicações práticas e relevantes para o nosso dia a dia. Essa semana, meus queridos, nós iniciamos os estudos na Parashá de Ha'azinu. O termo Ha'azinu, traduzindo do hebraico para o português, significa ouça, uma referência da fala de Moshe aos Bnei Israel em relação à aliança, ao pacto da Torá. E a fundamentação para essa fala está no livro de Devarim, capítulo 32, verso 1, ou em português, Deuteronômio, capítulo 32, verso 1, onde fala para nós a Torá: ouçam, ó céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras de minha boca. Então será com base na Parashá de Ha'azinu que nós vamos fazer uma reflexão dentro da Torá. Para efeito de conhecimento, a nossa Parashá semanal contém 52 versículos e abrange de Deuteronômio, capítulo 32, verso 1 até o versículo 52. E o nosso propósito é juntos nós estudarmos essa Parashá e trazermos aqui algumas reflexões dentro da mesma. E com base nessa Parashá, queridos, eu quero trazer aqui uma temática muito interessante e muito relevante para as nossas vidas espirituais. A Torá não tem prazo de validade. É sobre isso que nós estaremos falando. Queridos, quando nós estudamos a Parashá Ha'azinu, nós bem sabemos que nós estamos no dia da morte de Moshe. Quando lemos a Parashá de Ha'azinu, nós vamos perceber que Moshe ele vai cantar para os Bnei Israel, para os filhos de Israel. O Midrash nos conta que quando Moshe toma a palavra, ele começa a cantar. Fala para nós o Midrash que a voz de Moshe ela foi ouvida em todo o acampamento. Moshe ele vai mostrar para Bnei Israel o que vai acontecer, queridos, com o povo judeu se o povo judeu transgredir, quebrar a aliança com Hashem. E a base da aliança significa que Bnei Israel, que os filhos de Israel devem adorar, servir o único Deus, conforme está escrito na Torá, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então a base da aliança, a base do pacto do povo judeu com Hashem, a base do pacto do povo judeu com o Eterno é servi-lo de todo o coração e com toda a sua alma e somente a Ele. Essa é a informação que nós temos quando estudamos aqui a Parashá e a Torá. Queridos, Moshe ele vai ensinar um princípio muito interessante para o povo judeu, que a Torá ela não tem prazo de validade. Vai ficar muito claro para nós, dentro do livro de Devarim, essa verdade profunda, que de fato a Torá ela não tem prazo de validade. E como nós podemos fundamentar que a Torá ela não tem prazo de validade? Então nós não podemos olhar para a Torá, olhar para o livro sagrado de Hashem, olhar para o livro santo e falarmos assim:
Esse livro, ele teve um propósito no passado, hoje não vale para mais nada. É erradíssimo nós usarmos essa verbalização em relação à Torá. Então, como nós podemos fundamentar dentro do próprio livro de Devarim que a Torá ela não tem prazo de validade? Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 13, verso de número 5. Após o Eterno, vosso Deus andareis, e a ele temereis, seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, a ele servireis, e nele vos unireis. Então a Torá, ela está mostrando para nós os conselhos que Moshe está dando para Bnei Israel, que eles deveriam de fato andar, guardar os mandamentos para sempre. Outra fonte, Deuteronômio, capítulo 6, verso 18. Guardareis os mandamentos do Eterno, vosso Deus, seus testemunhos e seus estatutos que vos ordenou. Então repare que a orientação para o povo judeu, de acordo com a Torá, é guardar a Torá, é privar pelo pacto, é privar pela aliança, é jamais abandonar a Torá. Essa é a recomendação bíblica, essa é a recomendação da Torá registrada no livro de Deuteronômio. Então, quando o Eterno deu a Torá para o povo judeu, isso ficou muito explícito na Torá, que de fato a Torá não tem prazo de validade e que de fato o povo judeu deveriam de geração em geração guardar a Torá, guardar os mitzvot. Então, nós podemos descartar aqui essa ideia que a Torá tem prazo de validade. Isso não tem fundamento, isso não condiz o que diz as Escrituras Sagradas, isso não condiz o que diz a própria Torá, por exemplo, nesses textos que foram citados. Deuteronômio capítulo 13 e Deuteronômio capítulo de número 6. Mas aí surge a pergunta, meus amados. E se alguém transgredir a Torá, como resolve esse problema? Nós sabemos que Torá significa instrução, e a própria Torá, a instrução de Hashem para a humanidade, para o povo judeu e dos Benei Noa, os filhos de Noé, a própria Torá nos instrui que nós precisamos fazer techuvá, isto é, retornar para Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, como diz segundo Crônicas 7,14. Mas a minha ênfase aqui é mostrar que a Torá ela não tem prazo de validade. Queridos, e como começa a nossa paraxá? Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1. Moisés, ele está expressando algumas palavras direcionadas para o povo judeu. Ouçam, ó céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras de minha boca. Versículo 2. Que os meus ensinamentos, Moshe falando, gotejem como chuva, que minhas palavras caiam como orvalho, como os ventos de tempestade sobre a vegetação, e como gotas de chuva sobre a grama. Vamos nos basear em Deuteronômio, capítulo 32, por enquanto, versículo 1 e versículo de número 2. Então surge uma pergunta. Quando nós olhamos aqui para Deuteronômio, capítulo 32, nós encontramos aqui uma expressão que eu estarei lendo para os amados. Ouçam, ó céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras da minha boca. Como nós podemos interpretar Deuteronômio, capítulo 32, versículo 1?
nós encontramos aqui a expressão em hebraico Haazenu, ouçam, ó céus. O que isso significa? Como nós interpretamos este passuque, esse versículo da Torá? Então eu quero trazer aqui o Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá, e o Rashi explica para nós por que Moshe ele usa a expressão logo no primeiro versículo, ouçam, Haazenu, ouçam, ó céus. Então o Rashi ele explica para nós com as seguintes palavras: que estou advertindo ao povo de Israel, e vocês serão minhas testemunhas a respeito, uma vez que eu já disse a Israel que vocês seriam testemunhas. Este também é o significado de que a terra escute. Então, o que o Rashi ele comenta dentro do versículo 1 do capítulo 32 de Devarim? O Rashi está dizendo que Moshe ele está advertindo o povo judeu. Eles vão entrar em Eretz Israel, eles vão entrar na terra de Israel, e eles entrarão em Eretz Israel, na terra de Israel, com um pacto, com uma aliança, como aprendemos em Parashiot anteriores, que Hashem será o seu Deus, e que o povo judeu, o povo de Israel, terá Deus como o único Deus, e Hashem será rei sobre eles, será o único Deus que deverá receber o serviço. Então a aliança é bem clara. Então, de acordo com a expressão Haazenu, ouçam, ouçam, ó céus, pois eu falarei. O Rashi está dizendo que Moshe está advertindo o povo judeu de guardar o pacto e que os céus e a terra serão testemunhas disso. Olha que interessante. Se os céus e a terra serão testemunhas que o povo judeu deverá guardar a Torá, as mitzvot, de fato, querido, os céus e a terra, eles duram para sempre. Isto é, a Torá, ela não tem prazo de validade. Essa é a ideia que nós estamos aprendendo. E pergunta o Rashi, por que Moshe invocou o céu e a terra para serem testemunhas? Ora, Moisés, ele está reunido com o povo judeu, e ele poderia ali expressar o pacto e chamar Yehoshua, Josué, como testemunha de que o povo judeu deveria dar continuidade em guardar os mandamentos, em guardar as mitzvot. Por que Moshe não chamou Yehoshua, Josué, para ser testemunha que o povo judeu, de fato, vai ou não guardar o pacto de Hashem, que, em resumo, o cumprimento das mitzvot? Então o Rashi pergunta, agora, por que o Moshe invocou o céu e a terra para serem testemunhas? Então o Rashi responde, Moshe disse, eu sou de carne e osso, e morrerei. Se Israel disser, nós nunca aceitamos o pacto, quem irá refutá-los? Então começa a ficar mais claro esse versículo, a interpretação do versículo 1 do capítulo 32 de Deuteronômio. Haazenu, ouçam, ó céus, pois eu falarei, que a terra escute as palavras de minha boca. Então Rashi está explicando, se Moshe morrer, como aconteceu na história, quem vai refutar o povo judeu se eles disserem, nós não ouvimos esse pacto? Moshe, a testemunha ali ocular, não estaria presente. Mas agora fica claro para nós que o céu e a terra estariam ali presentes. Se Benei Israel abandonasse o pacto, abandonasse as mitzvot, abandonasse os mandamentos do Eterno,
o céu e a terra, sim, iriam servir de testemunhas contra o povo judeu. É isso que o Rashi está explicando, queridos. Então o Rashi continua. Por isso, ele e Moshe convocou para essa reunião o céu e a terra como testemunhas para Israel. Testemunhas, segundo Rashi, que perduram para sempre. Então, se no futuro, como Moisés não estaria mais presente, porque nós sabemos aqui pela Parashá, esse é o último dia de vida de Moshe. Moshe está conversando com o povo judeu, expressando, falando para eles o pacto de Hashem, e logo Moshe partiria para o seu destino, deixando ali cumprida a sua missão. Porém, o céu e a terra seriam testemunhas se o povo judeu obedecesse ou não a aliança, o pacto e os mandamentos da Torá. E interessante que quando nós estudamos a Torá, nós vamos perceber que essas testemunhas, o céu e a terra, de fato, queridos, eles tiveram ali interferência ao observarem o povo judeu se guardam ou não a Torá. Então o comentário do Rashi fala para nós: além disso, se os filhos de Israel meritoriamente as testemunhas, isto é, além disso, se os filhos de Israel agirem, tiverem bons comportamentos com méritos, as testemunhas, quais? O céu e a terra, virão e dar-lhes-ão a recompensa. Então, se Bnei Israel guardar a Torá, obedecer às mitzvot de Hashem, o que essas duas testemunhas farão, queridos? A videira dará o seu fruto, a terra dará o seu produto, e os céus darão o seu orvalho. Zacarias capítulo 8, verso 12. Então, caso o povo judeu obedecer a Torá, obedecer as mitzvot, obedecer os mandamentos, essas duas testemunhas, Moshe não estará presente, mas as duas testemunhas que Moshe convoca nessa paraxá estarão presentes, e elas retribuirão para o povo judeu em forma de bênçãos. A videira dará o seu fruto, a terra dará o seu produto, e os céus darão o seu orvalho. Zacarias capítulo 8, verso 12. Agora, se o povo judeu seguisse outros caminhos, servirem outros deuses, abandonarem os mandamentos do Eterno, que, repito, não tem prazo de validade, e se o povo judeu seguir um caminho errado, o que fala para nós o Rashi? E se agirem em pecado, a mão das testemunhas, quais testemunhas? O céu e a terra, ficará sobre eles, antes de qualquer outra para lhes infligir punição. Ele vai fechar o céu e não haverá chuva, e a terra não dará os seus frutos. Deuteronômio, capítulo 11, verso 17. E em seguida, como o versículo continua, e você perecerá rapidamente através dos ataques das nações. Então repare que essas duas testemunhas terão um papel ativos no meio do povo judeu. Guardar a Torá, as duas testemunhas, ao comando de Hashem, retribuirá com bênção. Bnei Israel abandonou a Torá, essas duas testemunhas, ao comando de Hashem, porque é Hashem que manda, é Hashem que administra todas as coisas, é Hashem que fez os céus e a terra, e ele tem o poder, ele ordena e as coisas acontecem. Essas duas testemunhas, repito, ao comando de Hashem, vai punir o povo judeu.
Então, o que eu quero dizer? A importância de guardar a Torá. A Torá não tem prazo de validade. É por isso que o profeta Oséias, lá no capítulo 6, verso 3, disse para o povo judeu: conheçamos e prossigamos em conhecer o Eterno, o nosso Deus. Quando nós olhamos para essa paraxá, eu achei muito interessante aqui o Pasuk, o versículo 2, que fala a Torá para nós: que os meus ensinamentos gotejem como chuva. Qual a interpretação? Qual o significado do segundo versículo da nossa paraxá? De acordo com Rashi, este é o testemunho que vocês devem testemunhar, que declaro em sua presença: a Torá que dei ao povo de Israel fornece vida ao mundo. É como chuva que fornece vida ao mundo, quando os céus gotejam orvalho e chuva. Então repare bem, queridos, esse termo, essa expressão, que os meus ensinamentos gotejem como chuva, significa que água, chuva, replica em vida. E a Torá, para nós, também é vida, porque assim está escrito lá no livro de Terelim 119 e 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então a Torá, ela é vida para o povo judeu. Guardar a Torá replica em agradar a Deus. Significa que as testemunhas que Moshe convocou nessa reunião, céus e terra, vão retribuir o povo judeu por guardar a Torá. E retribuir no sentido que Deus vai ordenar a criação, os céus e a terra, a retribuir. Se eles seguirem um caminho errado, não guardar os mitzvot, não guardar os mandamentos, Hashem também vai ordenar a essas duas testemunhas a puni-los por desobedecerem à vontade do Criador. Então, com isso eu quero dizer que os céus e a terra sempre estarão presentes no meio do povo judeu. Agora, pega a visão comigo, pega a lógica comigo. Se os céus e a terra estarão presentes, estarão observando, estarão olhando para o povo judeu, só por isso eu afirmo, sem sombra de dúvida, a Torá permanece. A Torá permanece até hoje. A Torá que Hashem nos deu, ela perdura, ela não tem prazo de validade. Hashem falou: guarde os meus mandamentos. E nós temos que guardar os mandamentos de Hashem. O povo judeu guardam 613 mandamentos. Assim eles cumprem a sua missão. Nós, Bnei Noach, guardamos 7 mandamentos: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça e não maltratarmos o animal, não comer carne de um animal estando ele ainda vivo. Sendo assim, nós cumprimos a nossa missão. Mas a grande ênfase, meus queridos, que eu quero mostrar com base em Deuteronômio, capítulo 32, verso 1 e 2, é que a Torá, ela não tem prazo de validade. E já que a Torá não tem prazo de validade, nós podemos falar que a Torá, a guarda da Torá na sua totalidade, está conectada com a chegada de Mashiach. Eu quero trazer aqui uma fonte do livro Os Dias de Mashiach, a redenção e a vinda de Mashiach nas fontes judaicas, Menachem Brod, um livro fantástico para a leitura que traz
todas as bases, aliás, todas não, mas muitas bases sobre o Mashiach na visão judaica. Então, o capítulo 2 aqui, o Menachem Brod, ele fala para nós exatamente isso que eu acabei de expressar com base nessa paraxá, que a completa observância da Torá será uma realidade na era de Mashiach. Então, se na era de Mashiach voltaremos a guardar toda a Torá, como podemos afirmar que a Torá tem um prazo de validade e que ela serviu só para uma finalidade e tem que ser descartada? Para alguns, a Torá foi descartada há 2000 anos atrás. Então, veja bem, isso contradiz exatamente o que diz as Escrituras Sagradas. Nós aprendemos aqui nessa porção da Torá, Deuteronômio, capítulo 32, na Paraxá Hazinu. Ouçam, nós aprendemos que Moisés, ele chama os céus e a terra para observarem o povo judeu, já que Moisés vai morrer, mas os céus e a terra, as duas testemunhas, estarão acompanhando o povo judeu de geração em geração. E se o povo judeu desobedecer Torá, Hashem, o Todo-Poderoso, o Único, ele vai ordenar as duas testemunhas que dê brahot, que dê bênçãos para o povo judeu, se eles estiverem guardando as mitzvot, os mandamentos, porém Hashem também vai puni-los, se eles quebrarem e abandonarem o pacto de Hashem. Mas a lógica, a ideia, queridos, é justamente essa. O povo de Israel existe. Os céus e a terra existem? Sim, isso significa que a Torá está em vigor. Então não faz sentido nós falarmos que a Torá tem prazo de validade. A própria Paraxá traz essa lógica para nós pensarmos. É óbvio, se o povo judeu existe, os céus e a terra estão lá. E se os céus e a terra estão lá, a Torá, ela é uma realidade e não perdeu a sua validade. Olha que interessante. E aí, quando nós falamos em observar a Torá, como disse, observar a Torá tem muita conexão com a chegada do Mashiach. Então, está escrito em Hilchot Melachim, capítulo 11, parágrafo 1. No futuro, o rei messiânico virá e renovará a dinastia davídica, restaurando-a à soberania inicial. Então, o que está escrito? O que o Rambam está falando para nós aqui? Que lá no futuro, que está muito próximo, o rei Mashiach, o descendente do rei Davi, que vai ter um pai biológico e uma mãe, o rei Mashiach, ele vai reconstruir o Beit HaMikdash, o templo, ele vai reunir os remanescentes dispersos de Israel, e então em seus dias, nos dias de quem? Do rei Mashiach, todas as leis, olha, repare bem, todas as leis, fala o Rambam, retornarão ao seu estado anterior de observância. Percebeu que a Torá não tem prazo de validade? Moshe já cantou a bola para nós na Paraxá Hazenu. Céus e terra, e quanto existir o povo judeu, os céus e a terra estarão acompanhando eles. Obedeceu a Torá, as duas testemunhas manda a bênção com o comando do Eterno. Não obedeceu a Torá, as duas testemunhas manda sinais pelo comando de Hashem. E na era de Mashiach, o Rambam está falando que o povo judeu vão guardar toda a Torá. E com isso é o fundamento, com muita base judaica, Paraxá Hazenu, Hilchot Melachim, capítulo 11, que a Torá
não tem prazo de validade. Ao descrever a era messiânica, o Rambam não menciona as assombrosas mudanças que ocorrerão na natureza. Então, o que o Rambam ele está enfatizando aqui para nós? De acordo com o Menachem Brod, ele enfatiza um pouco as leis. Olha o que o Rambam está enfatizando. As leis retornarão ao seu estado anterior de observância. Isto é, o povo judeu vai guardar toda a Torá. Hoje, o povo judeu, é bem verdade, não guarda toda a Torá, porque muitas mitzvot, muitos mandamentos, estão conectados, relacionados com o templo, com o Beit HaMikdash. Então, sem o templo, muitas leis não podem ser executadas. Por exemplo, nós aprendemos pela Torá, e até respondendo uma pergunta de um amigo, por que o povo judeu, desde o ano ali 69, 70 da Era Comum, quando os romanos destruíram o templo, por que de lá para cá o povo judeu não oferece sacrifícios? E aí eu digo com muita humildade, com base fundamentada na Torá, quando o judeu hoje não oferece um sacrifício, é porque eles estão cumprindo a Torá. É simples. Porque se a Torá ordena que todo sacrifício deve ser realizado, praticado no local que Deus ordenou, como que o povo judeu vai fazer o sacrifício em um lugar que Deus não mandou? Então, temos que esperar o tempo para voltar o cumprimento de todas as mitzvot, como falou o Rambam, em Ilukot Melahim, capítulo 11, parágrafo 1. É questão de lógica, está bem explícito para nós. Então, em outras palavras, diz aqui o Menachem Brod, comentando o que o Rambam falou. Em outras palavras, os judeus poderão novamente praticar o judaísmo em sua totalidade. Nosso profundo desejo por Mashiach, portanto, reflete nossa busca inata pela completa observância da Torá e mitzvot. Então, percebe que a Parashá Ha'azenu, que tem uma forte relação com guardar o pacto. Moisés chama duas testemunhas, céus e a terra. Enquanto Israel existir, céus e terra estarão lá. Só por isso, eu já sei que a Torá não perdeu a validade. E para fundamentar mais ainda a existência da Torá, no futuro, de acordo com o Rambam, com a chegada do Mashiach, o povo judeu guardará toda a Torá, os 613 mandamentos. E nós temos uma base bíblica dentro do Tanar, lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 24. Eu até sugiro que você faça a leitura de Ezequiel, capítulo 37, lendo ali o contexto, compreendendo o texto bíblico, o texto do Tanar, que Ezequiel 37, 24 mostra os detalhes do que vai acontecer com o povo judeu. Vai chegar o Mashiach, o descendente do rei Davi. O Mashiach vai trazer o povo judeu para a terra. O Mashiach vai ajudá-los a cumprir todos os mandamentos, até porque, de acordo com Ezequiel 37, o Beit, o templo, o santuário vai estar em Jerusalém, vai estar em Israel. Diz lá Ezequiel 37, para testemunho de todas as nações. E nessa época, um outro profeta trouxe uma pista incrível para nós. Isaías capítulo 2 relata que lá no futuro, naquele dia, muitos virão a Sião, porque de Sião sairá a lei, de Sião sairá a Torá, e afluirão muitos povos para Jerusalém. Ora,
que isso significa? Que a Torá não tem prazo de validade. Vale agora, vale para sempre. A Torá não tem prazo de validade. E nós, Bnei Noach, das nações, nós serviremos a Deus ombro a ombro com o povo judeu. Zacarias, capítulo 8, verso 23. Naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, 10 homens de nações diferentes pegarão sim na orla dos judeus. Eles dirão: iremos convosco, porque sabemos que Hashem, que o Eterno está com vocês. E queremos, parafraseando, e queremos seguir os mandamentos desse Deus maravilhoso. Está escrito em Sofonias 3:9, naquele dia, todos nós serviremos a Deus, ombro a ombro com o povo judeu, com o mesmo entendimento, com o mesmo propósito. Então, no futuro, todos nós seremos monoteístas e vamos amar com mais profundidade esses mandamentos sagrados da Torá. Baruch Hashem, que nós possamos internalizar isso. A Torá não tem prazo de validade. Então, você quer ter mérito? Você que não é um judeu, olha, guarde os 7 mandamentos da Torá. Para nós não judeus, não pratique idolatria, adore só o Criador. Não brinque com o nome de Deus, respeite o nome dele. O nome dele é Kadosh, o nome dele é santo. Não assassine, não faça mal para as pessoas, não roube. Não pegue o que não é seu. Não pratique relações proibidas, respeite a sua família. Tenha atos de bondade, atos de justiça, ajude o seu próximo. E não maltrate os animais. Olha, guarde isso e você vai ter sucesso na sua vida material, espiritual, em todas as áreas da sua vida. Aí você coloca a cereja do bolo. Guarde esses mandamentos, entendendo que eles foram dados por Deus lá no Monte Sinai para Moshe, que transmitiu para todos os povos. Amém? Baruch Hashem, então, e Shavua Tov a todos. Uma boa semana. Tchau, tchau.